estou aprendendo a lidar com as pessoas que estão saindo e com aquelas que, por exemplo, elas compram, mas elas não conseguem fazer no dia. Isso. Galera, nossa convidada especial chegou! Oba! Chegou! Meninas, eu vou fechar o vídeo que agora eu vou entrar no metrô, tá? A Keila tá o áudio. conseguindo entrar. Obrigada por partilhar, conseguiu. viu, gente? Sempre ficar aí na torcida. Beijo, Cami. Parabéns. Beijo. Obrigada. Keila conseguiu, né, Keila? Oi? Keila não estava conseguindo entrar, mas ela conseguiu. Graças a Deus ela conseguiu. Vou ficar aqui, eu vou ficar no mute. Dolaci, vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada de honra, Patri. Seja muito bem-vinda, Patri. Aqui tem Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar o convite da Zara, por vir nos enriquecer ainda mais. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tá? Foi quando a Zara nos contou desse presente, ficamos todas felizes. Porque eu tenho certeza, é o que eu falei para você ontem no áudio. Nosso melhor, junto com o seu melhor, pode ter certeza que nos leva mais longe. Então, é sempre um grande prazer aprender. E agora a bola é toda sua. Nós vamos nos mutar e a bola é toda sua. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos, gente. Eu sou a Patrícia Calazans. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu aceitei esse convite da Zara aí de coração para poder contribuir aqui, trazer um pouco desse conhecimento dos jogos e da jornada do herói como uma ferramenta. E, bom, vocês vão ver, eu sou coach também, eu vou falar um pouquinho aí da minha trajetória e eu acredito que a jornada do herói tem tudo a ver com esse nosso processo, né? Tanto o nosso processo pessoal enquanto coaches, né? No nosso caminho de transformação pessoal, como a facilitação e o processo de ajudar outras pessoas nesse caminho de transformação. E aí nada melhor do que juntar e agregar as ferramentas e falar também desse processo da jornada. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aí básica, mas a ideia aqui é, enfim, a gente trocar uma ideia e apresentar um pouco do processo do jogo também e fazer vocês vivenciarem um pouquinho também desse conteúdo. Então, eu não vou ficar aqui, a ideia não é só palestrar e apresentar como ferramenta, mas também ver qual é o benefício que ela tem aí dentro dos nossos processos, tá? Então, trouxe aí o mais gamificado possível esse processo. Eu trabalho com jogos de autoconhecimento, não só o jogo do herói, que hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês, mas também trabalho com o jogo do propósito, que é o Purpose Mind Game, Explorer Games, e aí alguns outros jogos, inclusive nessa minha caminhada com gamificação e com jogos, eu acabei gamificando alguns conhecimentos, né? Alguns de vocês já devem conhecer esse box aqui, né? O Coach in a Box. É bem famoso esse box, que ele é da editora Matrix, né? Uma ferramenta para nós aí como coaches para fazer perguntas poderosas para os nossos clientes. A partir desse, quando eu tive acesso a esse box, eu fiquei fascinada pela ferramenta de ter algo lúdico, que eu gosto muito das ferramentas lúdicas para o processo de coaching. E aí eu me tentei a fazer também, né? Falei, vamos gamificar alguns conhecimentos. E aí o primeiro que eu gamifiquei foi esse, Mindfulness. Então, essa ferramenta aqui para a gente ter um instrumento para facilitar aí dentro dos atendimentos, dentro do processo terapêutico, do processo de coaching, trazer exercícios de meditação e atenção plena. Então, eu comecei aí a minha jornada com esse meu primeiro filhinho, aí a primeira criação. Depois, eu fui para o Mindfulness para crianças, foi um pedido da editora, e as pessoas gostam muito porque são exercícios lúdicos para aplicação nas crianças. E os adultos também acabam fazendo, porque são joguinhos, né? Então, a gente acaba pegando carona dentro desse processo, ensina as crianças e traz atenção plena. Então, aí eu comecei esse caminho, e quando a gente começa, não para mais, nesse caminho da gamificação e do lúdico. Aí eu
peguei carona e fui para esse, que é constelações sistêmicas, né? Eu sou consteladora e um dos chamados meus muito fortes, eu trabalho muito com constelação, tanto constelação familiar como constelação empresarial. E eu senti muito forte o chamado de trazer isso, disseminar para várias pessoas o processo. Quem não tem acesso a ter, ou aí, ou, enfim, não vai nos grupos, mas quer ter um primeiro contato. E aqui tem as frases de cura usadas na constelação, frases do Bert. Então, todas as frases de cura compiladas, que a gente fala muito durante as constelações, eu acabei trazendo para esse box e uso nos meus atendimentos na constelação online, principalmente, né? Então, foi a terceira ferramenta que eu criei, né? Ainda nesse processo do lúdico e da gamificação. E, por último, agora, a gente acabou de lançar o Enneagrama, né? Alguns eu tô vendo aí que já tem, né? Tem aí o box. Ai, que bom, que legal, gente. Fico feliz. E o Enneagrama, assim, uma das minhas paixões, né? E aí, falando de jornada, né? Já vou falar da jornada do herói. Uma das ferramentas mais transformadoras na minha jornada foi conhecer o Enneagrama, né? Foi uma ferramenta muito, muito transformadora e eu fiz uma jornada longa dentro dessa ferramenta aqui. Foi uma das primeiras, eu comecei com PNL em 2008 e logo fui parar no Enneagrama, né? Hoje eu dou aula, sou professora de Enneagrama, faço retiros. E quando eu fiz meu primeiro curso de Enneagrama, eu fiquei fascinada no processo de descoberta das pessoas. Como é que as pessoas se identificavam, né? E que não era uma coisa para encaixar, mas sim sair da caixa, né? Uma ferramenta para realmente a gente ir numa jornada de evolução pessoal. E eu ficava, poxa, a pessoa sai do workshop, como é que ela dissemina isso para as outras pessoas? E aí a ideia desse box é justamente para isso, para ser uma ferramenta que a gente possa compartilhar com as pessoas que a gente convive, com os nossos clientes, com a nossa equipe, enfim, as pessoas que estão próximas da gente. E aí a ideia é essa, assim, no geral, a minha caminhada nos games tem a ver com isso, com acessar campos inconscientes, com usar cartas, essa ferramenta acessando não só o lúdico para a gente ter a nossa criança livre, a gente driblar o nosso crítico interno, mas também a gente acessar os campos inconscientes, né? E eu não poderia deixar de falar isso como consteladora, né? Que é uma das minhas paixões também, a constelação. Então, quando a gente tem uma ferramenta na mão, cartas, né? A gente já mexe com aquela coisa de, nossa, o que tem aí? E aí a gente tira uma carta, a gente fala, nossa, como é que essa carta veio parar agora, nesse exato momento, com essa mensagem para mim? E isso é muito poderoso, né? Esse contato aí com o inconsciente. E é isso que, essa magia que a gente tem aí, essa conexão maior, que é o que eu encontrei utilizando os jogos, e principalmente o que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a jornada do herói, o jogo do herói. Então, isso para mim é um instrumento muito leve, divertido e poderoso e profundo ao mesmo tempo, né? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou abrir aqui rapidamente aqui uma apresentação aqui rápida para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Eu consigo, hoje, eu consigo compartilhar? Eu acho que não sei se está habilitado. Vai lá no share, vai lá no share. Então, eu estou clicando, aí ele dá uma mensagem. Tem que ser host, ou pelo menos... Eu acho que eu não tô como host, e aí não está permitindo. Será que eu consigo? O host tem que permitir a ela, eu acredito, Gi. Peraí, deixa eu ver então como host, o que eu consigo. Talvez tenha que liberar. Já te fiz host também, já estou te fazendo host também. Perfeito. Vai lá, vê se agora vai. Uhum. Agora sim.
Deu aí? Deu sim. Então, perfeito. Só para contar aí para vocês que dentro dessa jornada aí minha, eu acabei criando a Toros Desenvolvimento Humano. Então, para trabalhar todas essas questões aí tanto na consultoria empresarial, nos processos de coaching e treinamentos. Então, hoje é o que eu faço e minha carreira toda foi transformada aí a partir da minha própria jornada. Então, esse hoje é o nome da minha empresa, Toros Desenvolvimento Humano. Enfim, todo o caminho aí que eu percorri, né, em resumo, mas assim, muita coisa, e isso está em construção, né, esse processo todo de transformação, ele ainda está em construção. O que eu quero mostrar para vocês agora, opa, eu acho que ele está automático aqui, esse material aqui da jornada que eu chamei de Jornada dos Heróis da Nova Era. Então, não basta falar hoje só de jornada do herói, só do conceito do Joseph Campbell, que é o que eu vou apresentar para vocês, mas sim do contexto nosso hoje, de todas as transformações que estão acontecendo. Então, no mundo hoje, muitas transformações estão acontecendo, a Revolução Industrial 4.0, todo o movimento de sair da competição para a colaboração, e aí muitas transformações, né? Quanto mais conectado a gente está, né? Veja essa rede linda que a gente tem agora, cada um num canto. Eu estou aqui em Florianópolis e cada vez mais rápido esse volume de informações, né? Então a gente vem do momento em que a gente não tinha tanto acesso a informações, né? A gente está numa geração aí de transição, né? Acho que alguns de vocês ainda lembram das enciclopédias, né, da Barça, e a gente hoje, né, as futuras gerações não sabem nem o que é isso. Tamanho, volume e acesso de informação com a conexão com a internet. Então, hoje, a gente já está no movimento dessas novas gerações de que não é a questão do acesso, que era o nosso caso. O nosso caso era, né, no passado, era acesso à informação. Agora é um volume, é uma avalanche de informação tão grande que a gente precisa agora, a gente tem um papel de mentorar de onde eu começo, qual a informação mais relevante. O que eu preciso olhar primeiro? E aí é que tá, por isso, de nova era, né? A gente tem muitas transformações aí no caminho. E diante disso, diante dessas transformações todas que estão acontecendo no mundo, a pergunta aqui é: como ampliar a nossa consciência a respeito da nossa jornada de evolução aqui na Terra? Como não se perder nessa avalanche de informações, nessa avalanche de coisas, né, mudanças? Antes, a gente tinha gerações que ficavam aí quase a vida inteira no mesmo trabalho, né? Com uma mesma profissão. Hoje a gente tem aí já vivendo esse processo de que a gente tem já teve profissões em que a gente já passou e a gente tem novas profissões. Então, como é que a gente se adapta aí a tudo isso? Nesse mundo de tantas mudanças. Como é que a gente entende em que momento a gente está dessa jornada? Então, essa é a grande pergunta onde começa tudo dentro dessa ferramenta. E aí, se existisse uma estrutura mestra que nos ajudasse a explicar esses estágios em que a gente vive na nossa jornada da vida, será que isso nos ajudaria a ter um norte, a ter um guia, né, na nossa vida? A partir dessas perguntas, dessa inquietação, é que veio o Joseph Campbell em 1949. Olha só como isso já é uma inquietação antiga, né? Ele foi um antropólogo americano e em 49 ele publicou esse livro aí que está aí, que é O Herói de Mil Faces. E pela primeira vez ele utiliza esse termo da jornada do herói. Ele acabou estudando, o Joseph estudou várias religiões, ele estudava mitologia e começou a ver uma conexão entre tudo isso. Então, um profundo estudioso
do humano, né, dos padrões da humanidade, e ele acabou criando esse método, essa grande linha mestra aí, que é a jornada do herói, ou monomito, né, em algumas literaturas. E ele acabou sintetizando os estágios dessa nossa jornada, e isso serve para qualquer história. Então, as histórias dos filmes todas, né, as histórias dos filmes, as histórias dos grandes mestres da humanidade, a história de Buda, de Jesus, enfim, todas podem ser traduzidas, as etapas dessa jornada podem ser traduzidas dentro dessas etapas da jornada do herói. Então, ele acabou não só estudando as religiões, os mitos, todos esses padrões, mas também todos o Jung, né? Ele estudou os arquétipos de Jung e os conceitos de Freud e os ritos de passagem. Então, ele acabou conectando todo esse conhecimento. Então, quando a gente fala da jornada do herói, né, que é esse grande framework que foi estudado, esse padrão estudado pelo Joseph, a gente acaba falando aí de um estudo muito profundo da psique humana. Né, tem muitas linhas, é uma síntese de muitas linhas muito profundas do estudo. Né? E isso acaba, lógico, a gente fazendo o link aí com a nossa própria jornada de vida, né? Não só nas histórias, né? E muitos filmes, né? Hoje toda a construção narrativa, quando a gente fala de storytelling, as construções narrativas, todas usam essa mesma base, que é a base do Joseph. Então, algo que foi já né, em 49, algo que é antigo, ainda está tão atual e usado tanto aí no dia a dia, na contação de histórias. E aí, por isso que a gente se identifica tanto, né? Porque quando a gente fala de arquétipos, não tem como a gente não se identificar dentro desse processo. É a nossa história, isso nos representa quem a gente é, os nossos desejos. E aí, por isso que a gente fica tão impactado e conectado quando a gente vê um filme, quando a gente ouve alguma história. E aí, apresentar, lógico, para vocês a estrutura da jornada. O que é essa jornada do herói? Né? O que ela representa? Quais são as etapas? Inclusive, vocês vão começar a fazer o link, né? Falando do processo de coaching, a gente pode fazer um link da jornada do nosso próprio coach, ou até da jornada dele dentro do processo, né? Então, começando aí, né? Por que o nosso coach vem nos procurar? E como é que é essa etapa, né? Dentro do processo que a gente faz com ele ao longo das sessões, a gente pode usar isso como base também para as nossas sessões e para entender um pouco do momento da história dele, em que momento que ele está dentro dessa jornada. Né, que tem a ver com essa jornada da evolução humana mesmo. Então, contando um pouquinho aí para vocês das etapas, tudo começa, né, na jornada do herói do mundo comum, que eu tô ali, né, tô ali de boas, tá tudo certo, né, tudo certo e nada resolvido, então é a nossa famosa zona de conforto, né, tá ruim, mas tá bom, mas tá tudo certo. Esse é o nosso primeira etapa, né? Que é o primeiro ato, que é o mundo comum. Depois vem o chamado para a aventura. E aí começa. O chamado da aventura é o começo. Onde começa o nosso chamado. Isso pode ser um desejo de mudança, pode ser um convite. Alguém nos chamou a algo, a conhecer uma informação diferente, fazer um curso, alguma coisa que nos desperta a essa aventura. Algo que nos faz sair da zona de conforto. Então, pode ser a perda de alguém querido, pode ser uma perda de emprego, uma separação, enfim, algo que nos faz sair dessa zona de conforto e nos faz ir para entrar nessa aventura. Logo depois, o terceiro momento é a recusa do chamado, que aí começam as resistências. Então, será que eu vou? Será que eu fico? Ai, meu Deus, começa o medo, o frio na barriga.
medo de encarar a jornada. Será que isso é para mim? Aí começam as crenças limitantes. Não, não vai, isso aí não serve para você. Né? Então, aí começam os primeiros desafios na jornada do herói, que é a resistência ao novo, o medo do novo, que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas sempre tem uma resistência inicial. Depois disso, a gente parte aí para o quarto momento, que é superar essa relutância, que aí é encontro com algum mentor, algum tipo de apoio, que na jornada a gente chama de mentor, pode ser algum tipo de apoio, algum tipo de incentivo, pode ser algum curso, algo que nos faz ter uma força interior e a coragem para a gente continuar essa caminhada. E aí, enfim, a gente cruza, depois disso, a gente consegue cruzar o limiar e entrar no mundo desconhecido, sair do mundo habitual. Oi? Pode repetir o quarto, por favor? Desculpe. Sim. O quarto é o encontro com o mentor. Então, é algum momento em que a gente recebe algum tipo de apoio ou incentivo. Então, pode ser alguém que a gente confia, pode ser algum curso, algo que nos faz superar o medo e realmente desbravar e ir para enfrentar esse novo desafio, essa nova aventura. Onde a gente sai do medo, né, da relutância e vai para a superação e para enfrentar os desafios. Na quinta etapa, né, que até muda a cor aí, a gente sim sai do mundo conhecido e entra no mundo desconhecido. Então, finalmente, a gente atravessa o limiar e a aventura começa. Então, é onde a gente vai desbravar um mundo novo, em que a gente não conhece, não sabe o que a gente vai enfrentar. É o ponto de virada, em que não é possível mais voltar atrás. A jornada se inicia. Então, um momento que nós estamos comprometidos com a mudança e realmente vamos em frente. Depois disso, a gente tem aí começa nesse novo mundo, vem testes, aliados, inimigos, então onde as dificuldades começam na jornada. Então a gente é submetido a uma série de provas, testes, vamos ver se você quer mesmo essa mudança? Vamos lá, então vamos para vários momentos desafiadores. E aí, nesse momento, a gente começa a encontrar os aliados, pessoas que estão na jornada, que já passaram por algumas etapas e podem nos ajudar, dando conselhos, dando dicas. Né? A gente tem essa necessidade de grupo, de pertencimento, então a gente vai buscar pessoas que estão vivendo a mesma experiência que a gente. Né? Conexões, grupos, redes de trocas, de aprendizagem. E aí é que a gente começa a aprender as regras do jogo desse novo mundo. Como é que funciona esse processo? Passado isso, né, na etapa 7, nós temos uma preparação para a grande mudança, que é a aproximação da caverna profunda. Que aí vem os nossos maiores medos. Então, a gente se aproxima do momento mais desafiador da nossa jornada, em que a gente encontra aí o nosso maior medo. Então, a gente se dá de cara com esse medo. Aí, sabe aquelas crenças mais cabeludas que a gente tem, mais profundas? Aí é que a gente começa a trabalhar aí de forma mais profunda ainda. Porque aí está o maior medo, aquele medo que eu tenho enquanto eu não sei o que acontece lá do outro lado, dentro dessa caverna. O que eu vou me deparar? Qual o tamanho do monstro que tem lá dentro? E isso tudo eu não entrei ainda na caverna. É só um período de preparação para esse grande desafio. Na etapa 8, sim. Aí sim, eu entro nessa caverna, que é o momento da provação suprema. Que é o momento da transformação para essa grande mudança. Então, é o momento de eu enfrentar esses desafios, superar os medos. E aí, esse é um momento tão importante dentro da jornada que é necessário morrer para renascer. É um momento de morte, é um momento de grande crise, em que é necessário que o herói se reinvente, se transforme de uma maneira extremamente profunda. Então ele morre uma parte dele para renascer de forma diferente. E isso é uma grande transformação.
É uma transformação tão forte que não é possível mais que ele seja a mesma pessoa. Ele se torna um novo herói, um herói transformado nessa grande provação. Depois disso, existe o momento da recompensa, né? Depois de desbravar esse desafio. Então, é o momento que o herói consegue vencer seus medos, derrotar os seus inimigos e consegue superar e obter recompensa, né? Que essa recompensa ela pode vir de forma de reconhecimento e de forma de grandes aprendizados. Então, essa é uma recompensa que todos nós aí já tivemos algum tipo de experiência, em que o aprendizado é tão grande, é tão significativo, transforma tanto, que é impossível não passar isso adiante. É impossível que a gente não consiga aí disseminar isso para outras pessoas, porque isso é uma transformação totalmente profunda. Essa é a nossa grande recompensa. Depois disso, na etapa 10, aí começa o caminho de volta. Então, o herói começa a fazer o caminho de volta para casa, de volta para o mundo conhecido. Só que aí, lógico, vem outros desafios. Existe uma resistência, alguém pode impedi-lo, algo ou alguém. Que é o voltar às famosas recaídas, né? Os nossos próprios obstáculos, em voltar aos velhos padrões. Então, é um novo enfrentamento de algo aí, ainda se tiver algum resquício aí a ser de transformação, é um momento muito importante. Depois a gente tem a etapa da ressurreição, que é a etapa 11, que é nesse caminho de retorno, o herói acaba sendo surpreendido aí por mais um desafio, e ele encontra o antigo eu, se dá de cara com o antigo eu na frente. E aí ele aplica os conhecimentos que ele aprendeu na jornada, né, para vencer e superar esse desafio aí de cara com o velho eu. Né, ele aplica todos esses conhecimentos e finalmente, enfrentando o antigo eu, esse herói consegue se transformar e passa a ver a vida com outro olhar. É onde ele amadurece verdadeiramente, porque ele consegue, enfim, encarar os próprios medos e amadurecer. De verdade, ele consegue experimentar isso. Até que no final, né, a última etapa, que é a etapa 12, o herói volta, tem o seu retorno aí com o Elixir. Então, o herói passa a voltar para o seu mundo carregando essa recompensa da jornada, que é toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, esse amadurecimento de viver essa experiência. E a sua recompensa pode ser mais liberdade, uma ampliação de consciência, um processo de evolução, a sabedoria. E tudo isso esse herói pode disseminar para mais pessoas, para a comunidade em que ele vive, transformar o mundo à sua volta. Então, esse é o processo da jornada, que tem a ver de sair do eu, da visão do eu, da minha referência pessoal, enfrentar os meus desafios, o meu processo interno, passar por todas essas etapas de desafios e voltar para o mundo oferecendo algo que me transformou, que me mudou, oferecer para as pessoas à minha volta, transformar, assim vai, né? Um ponto que vai transformando e levando outras pessoas e vai transformando o mundo. Essas são as etapas da jornada do herói. E aí falando desse processo, quem não se identifica nessa jornada, né? Quem de vocês aí não se identifica nesse processo, já passou, ou está passando, ou identifica em algum momento estar em uma determinada etapa dessa jornada? Ou quem já não passou, porque esse é um processo cíclico, né? Por isso que ele é uma mandala redonda. Quantas vezes a gente não passa por vários ciclos dessas etapas da jornada? E eu vejo como uma espiral, em que a gente passa por várias etapas dessa jornada e vai evoluindo cada vez mais. A gente fala, opa, de novo um novo chamado. Então, eu estou preparada aí para uma nova etapa. E essa espiral de evolução que a gente vai passando ao longo da vida. Eu não te dei espaço aí, Gi, pode falar.
o que deu para perceber que esse retorno com o Elixir é o resgate da essência, né? É aquilo que a gente aprende no Enneagrama, que o caminho que a gente tem que fazer é resgatar a essência, é resgatar a perfeição, não, eu não diria perfeição, mas resgatar a essência, não é isso? Isso, exatamente. E o que eu tô mais encantada... Inclusive, quando eu comecei a ter contato com o Enneagrama e depois no aprofundamento que eu tive nos retiros que eu participei, foram retiros bem, bem profundos, a gente tem contato com essas etapas da jornada. E realmente a ideia é, a gente vê muito esse link, né, de sair do ego e entrar em contato com aspectos da nossa essência. E de sair das nossas armadilhas de personalidade, que a gente tem aí por questões de sobrevivência, e ir saindo dessa caixa ao longo do tempo e cada vez mais em contato com essa essência, que é a nossa verdade. A gente vai percebendo, né, como a gente estava, que aí é a transformação profunda aqui do herói, né, como é que a gente estava dentro dessa caixa e nem se dava conta, né, que é a forma aí natural da gente lidar aí com o dia a dia. Então, são etapas do despertar, etapas de conexão aí com essa verdade, tirando todos os rótulos, todos os filtros que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, isso tem total e profunda conexão com as etapas que a gente ajuda aí o nosso coaching, né, dentro do processo de coaching, né, e dentro da nossa própria jornada de vida. Então por isso que me atraiu tanto isso como uma ferramenta. A gente vai começa a fazer os links de tudo, porque a gente aprende ferramentas de forma isolada, né? Enneagrama, constelação, coaching, mas a gente vê que tudo se conecta quando a gente fala de transformação das pessoas. Tudo tá ligado, conectado. Alguém quer perguntar alguma coisa? O que eu fiquei mais encantada de ver todo esse processo é que eu me achei, nesse momento, entre o 7 e o 8. É fácil? Não, não é fácil. Você tirar as máscaras do seu, né, do nosso tipo, você abrir mão, é uma luta, é uma guerra mesmo. Mas é muito bom. E você falou uma coisa muito interessante quando eu encontro com o mentor. Realmente existem várias formas. Nesse momento, quem está me ajudando muito é aquele milagre da manhã. Ele está me ajudando pra caramba a sair do 7 para ir para o 8, e eu tô louca para chegar no 9. Uhum. Tá muito gostoso. Só um minutinho, Patrícia, tem alguém com o microfone aberto? Aí tá dando... fala? Mau contato. Né? Porque aí, às vezes fica... Interferência, Aí, por gentileza, quem tiver com o microfone aberto. E aí, você me desculpe, Patrícia, que a hora interrompi, mas é porque eu fiquei assim, eu estou alucinada com tudo isso. Obrigada, mas vou deixar para as outras pessoas. Imagina. Inclusive, aproveitando aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o tabuleiro do jogo do herói. Ai, que maravilha, que delícia. Encontra onde, então tem jogo aqui, eu vou pegar um pedacinho, né? O jogo, ele é longo, ele tem 3 horas, mas dá para pegar elementos dele para apresentar para vocês, tá? E depois, quem quiser, enfim, fica disponível para a gente aprofundar um pouco mais. Mas, basicamente, esse jogo, só para explicar o conceito para vocês, ele tem um infinito aqui, né, um formato de infinito, que a ideia do jogo é a gente trabalha aspectos aqui, sim, da jornada, né? O jogo foi inspirado na jornada do herói, e é um jogo de autoconhecimento. Então, naqueles momentos que a gente tem o nosso grande desafio e a gente não sabe para que lado nós vamos, qual a decisão que precisa ser tomada naquele momento, o jogo ajuda a trazer insights. Então, esse foi o intuito desse jogo, foi dar insights para que a gente possa caminhar de forma mais tranquila e segura dentro da nossa jornada. Esse Patrícia, jogo, fiquem à vontade. Esse jogo já está à venda, Patrícia? Tá, esse é um jogo, eu sou facilitadora desse jogo, certificada pelos criadores do jogo. Ele é uma certificação. Então, a gente tem, quando faz a certificação,
gamificação desse jogo tem acesso ao kit dele, que é o tabuleiro, todas as ferramentas. Ele tem, Você que tem algumas ministra, cartas dentro do jogo, ele tem um ferramental aqui bem legal, as peças para a gente caminhar dentro desse tabuleiro. É um jogo de tabuleiro. Eu quero. Em que a gente pode, quem gosta, né? Eu adoro jogo de tabuleiro, eu sou louca por jogo de Eu tabuleiro. também quero. Então, esse jogo, como é que funciona? A gente pode jogar dentro do processo de coaching individual, eu uso bastante ele dentro do processo de coaching, e também em grupo. Ele é um tabuleiro que pode ser jogado até 4 pessoas, e é muito rico, porque existe troca entre os participantes. Então, dá um aprofundamento muito legal. Tem que ser presencial, Patrícia? Ele pode ser presencial como online. O que eu tenho feito muito com ele é uma experiência gamificada do jogo, em que eu uso o jogo e eu uso mais outras ferramentas, né? Eu vou apresentar para vocês que eu tenho turmas abertas dele. Então, eu uso muito das ferramentas do jogo e uso também outras técnicas junto, de PNL, várias coisas também para agregar dentro dessa ferramenta. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem esse livro aqui que é maravilhoso, chama O Despertar do Herói Interior. Esse livro é uma das referências falando de arquétipos, né, que eu utilizo dentro dessa jornada do herói gamificada. E aí eu trabalho a questão dos arquétipos. Patrícia? Falando em arquétipos, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Os arquétipos a gente utiliza dentro do jogo também, e dentro da jornada do herói, inclusive, que foi um estudo junguiano do Joseph Campbell. O arquétipo, falando da definição aí dos arquétipos, que é algo muito, muito poderoso, é o conjunto das imagens primordiais que a gente tem. Então, em função de tudo que a gente vive aí, os padrões, as imagens repetidas que a gente tem e as experiências vividas de geração em geração. Então, todas essas experiências aí, as referências que nós temos nas histórias, ao longo da nossa jornada de vida, isso fica armazenado no nosso inconsciente coletivo. Então, isso, segundo o Jung, são os arquétipos, algo que todos nós temos como referência. E isso não só a gente, mas a gente vem carregando isso em todas as gerações. Então, usar os arquétipos são ferramentas muito poderosas, porque quando a gente incorpora e usa os aspectos desse arquétipo, a gente acaba incorporando essa energia e o poder que essa imagem representa. A gente acaba tomando isso para nós. Então, nós usamos isso ao longo do jogo, esses arquétipos, e a gente pode usar isso na nossa jornada, para nos representar. Então, como é que... E aí, uma pergunta, já fazendo uma provocação aqui para vocês. Como é que qual é o arquétipo que nos representa na nossa jornada enquanto coaches? Será que a gente toma aí o arquétipo do guerreiro, por exemplo, em estar presente? Sim. Em ter o foco e a liderança? Somos líderes quando a gente representa aí esse arquétipo, né, enquanto coaches? Ou somos curadores? Então, a gente tem a conexão com o coração, em que a gente aprende sobre o amor e respeita as pessoas. Ou a gente usa o arquétipo do visionário, em que a gente tem a visão mais ampla das questões humanas, e a gente usa a criatividade, a imaginação. Ou a gente usa o arquétipo do mestre, que é toda a nossa sabedoria, a confiança dentro desse processo. Então, quando a gente usa um desses arquétipos, a gente acaba tomando esse poder. Então, isso é uma grande referência, inclusive para como a gente se coloca, né, enquanto profissionais, enquanto apoiadores dessas jornadas dessas pessoas. Então, a gente pode usar isso também como referência. Então, aqui algumas perguntas, né, para vocês. Você já parou para pensar quais arquétipos você tem usado ao seu favor dentro dessa sua jornada?
quais são os arquétipos que contribuem para a sua felicidade, para a sua prosperidade. E quais deles são sabotadores que estão presentes aí no seu dia a dia. Então, quando a gente usa isso, todos nós temos uma referência, né? Então, o guerreiro, a gente já tem a referência do que é, o que representa esse guerreiro. O cuidador, o visionário, o mestre. Aqui tem só 4, mas esse processo é muito amplo, né? Dentro do jogo, a gente usa esses arquétipos como base, que são as pecinhas aqui do nosso tabuleiro, que são esses 4, mas também nós temos mais 12 arquétipos, que representam quem nós somos dentro dessa jornada. Então, a gente utiliza isso aqui dentro do jogo. Então, o buscador, o mago, o governante, o órfão, tem uma série de arquétipos. O destemido, o sábio, são 12 arquétipos. E a gente utiliza isso também para a gente ter essa referência, tanto nos pontos fortes como nos pontos de desenvolvimento nossos aí ao longo da nossa jornada. Então, esse é um instrumento extremamente poderoso que a gente pode usar também. Não só para nós, mas também para os nossos clientes também. Alguém ia perguntar e eu não deixei, então fiquem à vontade aí para perguntar. Eu estava pensando em termos essa pizza, né, que você fez da jornada do herói, vamos chamar assim, com essas 12 etapas, né, se eu não me engano. 12 etapas. Você aplica isso como uma visão do seu processo de coaching, ou, além disso, você pega cada faixa, cada etapa para trabalhar especificamente com o seu coach? Minha pergunta isso é um processo uma metodologia que compõe um processo de coaching inteiro, em que você enxerga o teu coach no primeiro ponto e vai levando ele para os pontos seguintes a cada sessão, ou conforme a possibilidade dele, ou é uma visão genérica em termos de avaliação, de que ponto ele está. Então, agora eu vou usar algumas ferramentas, ela está atrelada a ferramentas também, cada fase. Entende a minha pergunta, Patrícia? Sim. Um pouco de várias perguntas. Entendi. Tem as duas formas. Uma é como diagnóstico, sim, para entender em que momento da jornada ele está e como ele se vê dentro dessa jornada, nesse momento e nesse desafio. Então, uma coisa que guia muito dentro desse processo é qual é o teu desafio, qual a tua questão atual nesse momento, e a partir daí, em que etapa dessa jornada você está, porque fica mais claro entender, se a gente entende em que momento ele está agora, quais são as próximas etapas, como se preparar para as próximas etapas. Então, sim, com uma ferramenta de diagnóstico, e também como pano de fundo dentro do processo das sessões. A gente pode usar isso também, né? Porque assim como a gente olha essa etapa como 12 etapas, a gente pode olhar também o ciclo de aprendizagem, né? As etapas lá desde o processo inconsciente lá, né? Que eu não sei nada, eu começo quando a gente aprende a dirigir, né? Por exemplo, a gente tem a mesma coisa, né? Dentro dos ciclos de aprendizagem, né? Usando aí a PNL. Eu não sei que não sei, e tá tudo certo, tô feliz. Depois eu começo a saber que eu não sei, aí começa aquele frio na barriga, né? E eu começo a necessitar aprender e todo o processo de aprendizagem. Depois eu sei, eu já começo a ganhar habilidades dentro desse processo, mas eu não tenho segurança, não me sinto segura para caminhar sozinha. E depois eu começo a adquirir habilidade e segurança e começo a me virar sozinha. E até que eu consigo saio tão bem, continuo treinando desse processo, que eu posso, inclusive, ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa, que aí já no nível de maestria. Então, o nosso ciclo de aprendizagem para tudo passa por essas etapas. E o processo de coaching também. Também a pessoa chega empolgada, né? Oba, vou fazer um processo, tá tudo lindo, maravilhoso. Depois começam os desafios, a pessoa começa a titubear,
né? Depois ela começa. Então, a gente pode usar isso, essa estrutura, também ao longo das nossas sessões, porque a gente tem esse como padrão de aprendizagem, né? Então, funciona muito bem nesses dois momentos, né? Então, respondendo aí a tua pergunta, espero ter respondido, que é no momento, sim, de diagnóstico, como base de estrutura para ao longo das sessões. Perfeito. Respondeu ainda ampliou. Obrigada. Show. Que mais? Então, algumas, né? Lógico, né? Coach tem que fazer pergunta, né? Então, algumas perguntas aí para vocês, para refletir sobre essa questão aí das etapas, inclusive que serve muito para a gente usar dentro desse processo, que é quais são os chamados que eu tenho escutado? Quais são aqueles que eu tenho recusado a escutar? Então, são provocações iniciais aí dentro dos nossos chamados. Como é que a gente está em relação a isso? Quanto a gente tem ouvido os nossos chamados, o quanto a gente tem se recusado a eles. E, dentro desse processo da jornada, né, quais são os nossos desafios? Do que eu tenho mais medo? Como eu poderia renascer para enfrentar aquilo que me ameaça? Isso é uma etapa muito importante da jornada, né? O renascimento, como é que eu posso me reinventar, me transformar para vencer e superar aí os meus desafios? Outro ponto fundamental, que é a questão, né, que é a nossa necessidade aí de grupo, de apoio, né? O que é importante para que eu cruze o limiar e inicie essa minha jornada? Quem são os meus aliados nesse caminho? Quem poderiam ser os meus mentores? As minhas referências? Não só pessoas, né? Cursos, pessoas, livros, enfim, uma série de apoio aí que a gente precisa buscar ao longo dessa jornada. Que recompensas eu teria embarcar nessa jornada? Quais sabedorias eu quero compartilhar com os habitantes do meu mundo? Então, que é a transformação aí do herói, né? Coisas que eu experimento para mim, né? Isso tem muito a ver com a minha jornada. Eu experimento, vejo, falo, nossa, faz sentido. Isso aqui realmente é poderoso. Isso aqui é realmente transformador. Vou disseminar aí com a minha comunidade, com as pessoas aí da minha convivência, vou espalhar para o mundo. Uma das ferramentas últimas que me tocou muito foi o jogo do propósito, que é o Purpose Mind Game, que a gente fala tanto de propósito, né, e é algo tão importante dentro desse processo, e eu fui buscar uma ferramenta também, né, dentro do lúdico, que eu adoro, eu fui experimentar, eu ouvi, busquei, achei o jogo do propósito, falei, nossa, será que funciona isso mesmo? Será que isso dá certo? Deixa eu testar para ver se é bom. Se for bom para mim, né, quem sabe eu uso. E fiz o processo, mesmo já tendo uma caminhada e já tendo a ideia do meu propósito. E isso fortaleceu muito o meu processo, muito, muito. Eu achei um negócio, além de divertido, extremamente poderoso. Nossa, isso não dá para eu não usar isso como uma ferramenta dentro do meu processo. Então, isso eu tenho feito muito, buscado coisas, instrumentos, ferramentas que fazem sentido para mim e vou agregando e transformando o meu processo num novo processo. Cada vez mais isso tem se transformado ao longo do tempo. E acredito que assim é para todos nós, né? A gente vai enchendo a nossa maleta aí de coisas, né? Que estão conectadas e que vão ficando cada vez mais profundos esses processos de transformação, né? Mais profundos, mais poderosos, que isso tem a ver aí com a nossa busca, né? Que aí falando de arquétipo, o arquétipo do buscador, né? Essa busca incessante aí de se conhecer e disseminar isso aí para o mundo. Bom, e aí pra gente, eu queria fazer só uma experiênciazinha aqui, né, para vocês verem como é que é esse negócio do jogo. Eu queria que vocês pensassem aí e escrevessem um desafio que vocês têm no momento, dentro da jornada de vocês. Tem
em uma frase, qual é o desafio que vocês têm pela frente? Que vocês podem ter aqui, obter alguma resposta aí dentro desse jogo. E aí, lembrando, né, que vocês sabem muito bem, quanto mais for específico for essa pergunta, mais a gente vai conseguir aí ter respostas mais precisas dentro desse processo. Então, escrevam aí, vou dar um minutinho aí para vocês escreverem. Qual é o seu desafio? Patrícia, por gentileza, tem uma pessoa no chat pedindo para você repetir a pergunta. Ah, tá. A pergunta é: qual é o seu desafio nesse momento? Que pode ser um desafio pessoal, um desafio profissional, algo que você queira, pode ser em formato de pergunta. Então, meu desafio é como melhorar, como atrair, sei lá, mais clientes, pode ser uma pergunta, tá? Enfim, pode ser qualquer coisa, pessoal ou profissional, mas coloque em formato de pergunta. Do teu desafio, da tua questão aí que você quer trabalhar. Tudo bem? Todo mundo aí, como é que tá? Podemos seguir? Eu não tô vendo todo mundo, deixa eu ver aqui se eu consigo. Podemos, por mim, Isabel, se cada um puder dizer, né? Podemos. Ótimo. Então, eu vou abrir três cartas aqui do chamado, para que você tenha alguma referência aqui de quem é você dentro dessa jornada, desse teu desafio aí que você escreveu no papel agora. Então, vou tirar 3 cartas. Então, anotem aí, escolham uma das cartas. 1, 2 ou 3. Aí, anota aí no papel qual que você escolheu. Número 1, número 2 ou número 3. E aí, nós estamos conectados num campo. Então, isso com certeza, vai trazer respostas nesse campo aqui, que funciona presencial ou remoto. Estamos formando um campo aqui de transformação. Pronto. Então, quem tirou a carta 1? Carta 1, acabei de tirar aqui, o amante. É essa carta aqui. O amante. O amante diz o seguinte: profunda e plena autoaceitação que permite ao herói verdadeiramente integrar-se ao mundo. Momento de vivenciar leveza e abertura às possibilidades da vida. Então, vou repetir. Então, o amante significa profunda e plena autoaceitação. Então, tem a ver aí com a aceitação de si. Que permite ao herói verdadeiramente integrar-se ao mundo. Momento de vivenciar a leveza e abertura às possibilidades da vida. Meta, felicidade. Medo, perda do amor. Risco, frivolidade. Virtude, compromisso. Então, essa é a carta do amante. O amante significa mesmo inclusive esse é o símbolo da carta, que é esse momento aí de abertura para as novas possibilidades. E o amante, né, falando em amante, significa esse amor pelo que você faz, amor pela vida, e estar aberto, se manter aberto e leve para as próximas possibilidades aí que a vida te apresenta. Então, tem a ver com confiar, né? Patrícia, repete só a questão da felicidade, medo do amor, essa última. Então, meta, felicidade. Sim. Medo, perda do
Virtude, compromisso. Patrícia, quando você escolheu as cartas de 1 a 3, a gente tinha que escolher sem saber o significado ou primeiro escuta o significado para ver qual se identificou? Não, porque a gente está falando de campos de cartas, então a gente sempre escolhe antes e depois abre, tá? Justamente para a gente dar a abertura do inconsciente, porque senão eu não tenho essa conexão. Se eu escolher depois, eu falar, isso aqui acho que tem a ver, mas a gente está falando de um nível que não é um processo de mente. Quando a gente escolhe aberto, eu tenho a interferência do mental. Quando eu escolho fechado, eu estou aberta ao que o campo e o inconsciente se apresenta, que na verdade é muito mais poderoso, né? Então, tem a ver com uma questão de confiança. É que não tinha ficado claro para mim que eu tinha que escolher a carta antes de você ler a descrição. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, peço desculpas aí na clareza. Ah, eu já tinha que ter escolhido, então? Isso. Então, quem escolheu, escolha aí. Então, abri a carta 1, agora eu vou abrir a 2, depois eu vou falar a terceira, tá? Agora complicou. Então, quem quiser aí, entre a 2 e a 3, ainda dá. Tá. Tá? Deixa eu sair do compartilhamento. Então, carta 2. Carta 2 é o inocente. Que é esse desenho aqui, ó, do inocente. Tá? O desenho também tem o seu simbolismo. O inocente, confiança, otimismo e esperança, mesmo perante um objetivo incerto ou aparentemente impossível. Então, esse é o inocente, tá? Então, confiança, otimismo e esperança, mesmo perante um objetivo incerto ou aparentemente impossível. Meta, permanecer em segurança. Medo, abandono. Risco, negação. Virtude, otimismo. Então, o inocente fala muito essa questão de, inclusive esse desenho, ele tem muito essa questão aqui, ó, de estar dentro de parece uma gota, né? Tá fechado e aí receber algo, né? Então, tem a ver muito com essa questão aí de confiar, tem uma necessidade de segurança, de se sentir seguro, né? A carta do inocente. Então, aqui fala de confiar, né? Então, inclusive a meta do inocente é permanecer em segurança. Né? E o medo do abandono, se sentir abandonado. E isso pode estar aí as nossas questões, né? Inclusive, né? Quando a pessoa se identifica dentro dessa carta, a gente pode trabalhar, inclusive, esses padrões de abandono. Que às vezes são coisas que estão lá guardadas no fundo da gaveta, esse medo do abandono. Isso gera uma série de padrões, inclusive as escolhas da nossa vida em função desse medo de ser abandonado. E isso é algo muito, muito profundo, né? A gente consegue trabalhar muito isso dentro do campo das constelações. Essa questão, esse medo do abandono. Então, quando acontece aqui dessa carta, a gente pode olhar para isso. E o risco é a negação, né? Negar isso. Negar esse padrão ou negar, enfim, essa jornada, esse chamado em função desse medo. E a virtude é o otimismo. Então, se manter otimismo, né, com fé e esperança desse processo. Mas segurança é um aspecto importante aí para quem tirou essa carta. Cuidar disso. Tá? E a terceira carta é a carta do buscador. E é esse aqui, esse é o desenho do buscador. E aí, a carta diz o seguinte: despertar um espírito investigativo e busca pelo conhecimento. Momento de estar aberto às transformações trazidas pela vida. Então, aqui o buscador é aquele que tem a busca incessante aí, que busca novos conhecimentos, busca novas experiências, enfim. A gente se identifica aí parte dele, né? Se a gente está aqui, com certeza a gente tem aqui esse arquétipo bem presente aí na nossa vida. A meta
procurar uma vida melhor. Medo, conformismo. Risco, egocentrismo. E virtude, autonomia. Então, meta, busca de uma vida melhor. Medo, conformismo. Risco, egocentrismo. E virtude, autonomia. Então, esse é o arquétipo do buscador. Então, aquele que busca, né? Busca sempre algo, novas possibilidades, novos conhecimentos. Né? E a gente tem esse arquétipo aí bem presente, né? O medo é olhar aí na sua própria referência, as suas experiências, então olhar as referências aí das pessoas, né? Sair da questão do egocentrismo. E o medo é conformismo, que é cair na mesmice, né? Cair no status quo. E a virtude de autonomia, né? Que é o buscar aí sem esperar muito dos outros, fazer a sua própria jornada de busca do seu próprio caminho de desenvolvimento. Patrícia, Então, a meta é qual mesmo que eu não consegui anotar? Meta, procurar uma vida melhor. Medo, conformismo. Risco, egocentrismo. E a virtude, autonomia. Então, essas são as cartas em que a gente tira no começo do jogo, que é quem a gente é no começo dessa jornada. Então, esse arquétipo vai nos guiar, a gente vai usar isso muito como referência ao longo dessa jornada aí, no jogo do herói. E eu vou tirar para vocês aí uma carta também, que é o final do jogo, que é essa carta aqui, que é o poder primordial. Então, ele é o recado final do jogo do herói. É a mensagem para a gente ter aí final, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, então eu queria tirar uma para cada um, mas não vai dar tempo, o nosso tempo é curto, né? O ideal, inclusive no jogo a gente tem aí esse processo aí, as cartas para cada um, compartilha insights, inclusive, né? Porque cada um compartilha as suas questões, inclusive a gente troca, né? Nas jornadas, nas experiências que eu faço, a gente troca, inclusive, dicas nessa jornada, dentro desses desafios, porque todos somos aliados aqui, né? Então, a gente pode ajudar muito. Às vezes, a gente está com uma questão muito desafiadora e quando a gente compartilha no grupo, além de aliviar o nosso coração, porque a gente compartilha com as pessoas, ainda mais estão na mesma jornada, na mesma busca que a gente recebe insights que são tesouros preciosíssimos, né? Então, é muito, muito rica essa experiência. Bom, eu vou tirar para vocês, então assim, anotem aí, né, nesse recado final aí, qual que vocês querem, número 1, número 2 ou número 3. E tem a ver, então, leiam aí o desafio de vocês, que vocês escreveram, e aí anotem o número que vocês acham que é o recado aí, final, para vocês receberem, que faz sentido e que pode ajudar aí na jornada. Então, 1, 2 ou 3. Eu vou abrir agora. Quem escolheu o número 1, a carta final é essa aqui, o poder da luz. O poder da luz. Luz, minha luz, a luz que preenche o mundo. Beija-me os olhos, adoce-me o coração. Então, o poder de ser luz, luz na sua própria vida, na sua jornada e na jornada na vida das outras pessoas. Quem tirou a carta 2, recebe esse poder aqui. Esse poder, o poder de ser bem-humorado. Então, usar o bom humor. Então, o poder de ser bem-humorado, o riso que vem da alma purifica, liberta, deixa tudo mais leve, sorria. Então, esse é o teu poder, o poder de alegrar aí as pessoas dentro da jornada, né? De se alegrar, de sorrir e de trazer alegria e bom humor aí na vida das pessoas que você convive, as pessoas, teus clientes, todas as pessoas aí à tua volta. E quem tirou a carta 3... recebe esse poder aqui.
esse poder aqui, o poder de expressar a imaginação. Esse poder lhe diz que tudo o que existe antes de se tornar uma realidade palpável precisou ser imaginado. Então, quem tem essa terceira carta aí, né, pode usufruir desse poder de imaginação, de visualizar novas realidades. Então, de visualizar algo no futuro. Então, antes dessa realidade virar realidade concreta, eu preciso passar pelo campo da imaginação. Então, use esse poder de imaginar, de sonhar, que com certeza isso é uma manifestação. Através disso, você pode ser co-criador aí dessa sua nova realidade e ajudar as pessoas que estão à tua volta. Então, essa é só uma pequena, eu sei que o nosso tempo aí já passei alguns minutos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse processo, e usar o lúdico mesmo dentro dessa jornada. Para mim, é algo que realmente que faz acessar esses campos, né? E aí falando, lógico, como consteladora e como pessoa que trabalha com jogos, acessar esse campo, deixar essa abertura para que venha essas mensagens aí do universo. Eu acho que a gente sai desse campo da gente ter as respostas, né? Porque às vezes a gente fica lá, né, perguntando e fica ali no mental, o mental não tem tanto essa capacidade de que quando a gente acessa, a gente começa a abrir, né, no lúdico, abrir um pouco mais o coração, confiar um pouco nesse processo, e a gente se conecta a receber respostas de um campo maior do que a gente. E aí vem o que precisa vir realmente, né? Assim como a gente fez essa experiência aqui, para os nossos queridos aí, para os nossos clientes, vem a resposta que precisa vir, e às vezes isso é um insight para a jornada, facilita, né? É um atalho aí que ele precisa receber. Então, por isso que eu gosto tanto de cartas, né, para facilitar esse processo, e é um processo de conexão. Então, para mim, os jogos abrem o mesmo campo das constelações sistêmicas, um campo profundo e de que acessa esse conteúdo todo, vasto conteúdo inconsciente que está dentro da pessoa ali, que está na nossa frente. Que está lá, a resposta já está lá, basta a gente facilitar esse processo para que ele acesse essas respostas, que a resposta está dentro dele. E às vezes, dentro do campo consciente, a gente não tem esse acesso todo. Então, essa é a permissão aí que eu tenho em usar esses processos lúdicos para a gente abrir esse vasto campo. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E quero, lógico, convidar vocês para a gente expandir esse conhecimento cada vez mais. Compartilhar minha tela com vocês. Cadê? Só para eu mostrar o finalzinho aqui. Tá na tela aí, gente? Compartilhou a tela? Agora sim. Tá. Então, só recados finais aí. A grande pergunta que permeia tudo isso é: qual é o teu grande desafio? Qual é o teu momento de vida? Né? Isso é o que faz gerar proximidade, empatia e nos conectar dentro dessa jornada. A partir desse momento desafiador, tudo acontece. E aí a minha pergunta para vocês é: vamos seguir, né? Preparados para seguir essa jornada de transformação e desenvolvimento? E aí quem quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre essas ferramentas, meu próximo workshop sobre a jornada do herói da nova era vai ser no dia, acho que não apareceu aí, mas é dia 18 de junho à noite, às 7 da noite. Então, dia 18 de junho tem um novo encontro online. Eu faço esse encontro tanto online como presencial também. Então, nesse workshop, a gente vai ter vários insights, né, criativos e coletivos para os nossos desafios pessoais e profissionais.
Como é que Então, se eu inscreve trabalho... nesse workshop, Patrícia? Para se inscrever, é só acessar esse link aí no final. Então, vocês podem ver as informações e se inscrever nesse link aí de baixo, que é bit.ly/Jornada do Herói 1806, tá? Então, nesse link tem as informações desse evento e processo da inscrição, tá? Tati. Então, só para fechar aí, o que é esse workshop? Lá tem a descrição certinha, mas a gente vai entender em que momento da jornada a gente está, vamos compartilhar desafios, vamos receber insights do jogo do herói e compartilhar isso dentro da rede, os insights, e receber aí várias dicas, e não só isso, mas entender qual é o nosso arquétipo, qual é o nosso arquétipo de poder dentro da nossa jornada. Então, aqui, além das cartas, eu uso muito essa referência aqui. Então, eu ensino dentro desse workshop, tem um teste para a gente saber qual é o nosso arquétipo, que é usando esse conceito aqui da Carol Pearson, que é uma das pessoas que mais trabalha com arquétipos aí no mundo. Então, eu trabalho aqui o arquétipo para a gente entender qual é o nosso arquétipo de poder dentro dessa jornada que a gente se colocou, tá? Então, uma ferramenta aqui. Tem várias referências, tá, gente? Então, esse livro é maravilhoso, é uma referência. Esse aqui também, Arquétipos, que é a Caroline Myss, é maravilhoso. Também é um livro que, para a gente trabalhar isso, e a partir desses arquétipos vem várias coisas. Vem as nossas potencialidades, as nossas armadilhas. É um processo bem legal para a gente trabalhar também, tá? E aí, nesse workshop, a ideia é essa, a gente compartilhar insights, trazer o nosso poder aí através do nosso arquétipo e vivenciar mais dessa experiência aí do jogo para trazer respostas para a nossa jornada. A gente quer entender um pouco mais, quer receber informações para melhorar a nossa tomada de decisão, a ideia é dentro desse workshop. São 3 horas de experiência dentro desse processo, tá? Então, quem quiser, tá lá, nesse link tem todas as informações. Tem detalhe, tem desconto especial aí para vocês aqui desse grupo. Só acesse lá que tem um link aí específico para vocês.